Sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast da Arte Mundo. Eu chamo-me Zé Sousa, tenho 18 anos, sou aluno de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e sou o apresentador deste podcast. Para quem não é seguidor assíduo do podcast da Arte Mundo, é uma associação sem fins lucrativos que procura desenvolver os novos paradigmas da educação e, de certa forma, também da sociedade. Hoje iremos falar da rede dos novos paradigmas da educação. Para fins de localização temporal, hoje é dia 17 de junho de 2020 e continuamos embebidos na pandemia de Covid-19. Hoje temos dois convidados, António Barbeiro de Magalhães e Abel Dias dos Santos, e passaremos a conhecer dentro de minutos. Primeiramente, boa tarde. E agora iremos dar início à primeira rubrica deste podcast. Banalidades pertinentes. A primeira pergunta é para o António. Qual destas gamas de cores gostaria de poder ver? Infravermelhas ou ultravioletas? Ultravioleta. Ultravioleta. Muito bem. E agora para o Abel, qual é que é a sua cor favorita? Cor favorita? Aqui são perguntas fortes. Pois, especialmente se nós não tivermos amadurecido e decidido qual é que gostamos mais, em detrimento de outras. Assim, para uma resposta rápida, diria o azul. O azul. Boa cor. Agora, outra vez para o António. Imaginemos que temos aqui um botão. Se carregar no botão, rejuvenesce automaticamente 10 anos e tem uma chance de 85% de preservar a sua consciência. Quantas vezes carregaria no botão? Eu julgo que não carregaria vez nenhuma. Eu não estou interessado em ter um prolongamento artificial da vida. Acho que a velhice também faz parte da vida. Eu estou na velhice e é a altura de a viver como tal. Boa resposta, foi uma boa resposta. Agora passo de novo para o Abel. Se tivesse a capacidade de se transformar em um dado animal e se destransformar, sempre que quisesse, continuando sempre com a sua consciência, ou seja, era o Abel na mesma, que animal escolheria? Pergunta interessante. Mas eu por acaso achei interessante a pergunta ao professor Barbeiro e gostei também da resposta dele. E eu acho que esta também se pode responder da mesma forma. E eu acho que responderia da mesma forma, ou seja, eu não sei se mudaria a idade, eu não sei se carregaria no botão, e se o botão fosse para mudar de animal, eu também tinha dificuldades em carregar nele. Eu acho que nem carregaria também no botão da idade, nem no botão da mudança do que sou. E mais, quer dizer, nem era animal. Era, se tivesse que me transformar noutro humano, eu se calhar continuava a escolher-me. Sim, só que o animal podia se transformar e destransformar. Eu continuo, não, mas eu não carregava em botão nenhum para me mudar para outro animal. Pronto, lá está, é uma resposta semelhante àquela do tempo. Exatamente. Agora, a pergunta bónus, vou agora buscar os papéis, porque este aqui é sorteado. E saiu o Abel. Sendo um jovem adulto durante a Revolução de Abril, acredito que tenha vivido esses tempos e tempos futuros de uma forma muito revolucionária. Qual destas seguintes revoluções gostaria de ter liderado? Uma revolução social, mudando os paradigmas de uma sociedade, uma revolução científica, fazendo com que a ciência mude drasticamente, como foi, por exemplo, com o descobrimento de limites, ou uma revolução económica, mudando completamente o nosso modelo económico. Qual destas três revoluções preferia? Pois, novamente, perguntas assim muito, muito difíceis. Especialmente porque as coisas estão todas ligadas e estar a separar uma variável das outras é uma coisa muito, muito difícil. Umas vão ter influência nas outras. E pronto, eu diria mais, liderar ainda por cima
eu diria que eu gostava de trabalhar, gosto sempre de trabalhar em conjunto, em grupo. Pronto, eu compreendo o papel que há sempre alguém que possa liderar, mas nunca de forma isolada, e tenho dificuldade em dizer qual dessas áreas é mais importante, até porque elas estão todas ligadas, volto a referir. Eu acho que falar de uma sem falar das outras, tenho muita dificuldade em selecionar. E precisava de amadurecer bastante para colocar os pesos. Portanto, para uma resposta rápida, ficaria por aqui. Ok, acho que os ouvintes entenderam. E damos agora o fim à nossa rubrica, através da música. E agora podemos começar a falar sobre o assunto que nos trouxe cá. Mas primeiramente, e falando um bocadinho de vós, já se conhecem há algum tempo, não é? Eu agora ia perguntar ao Abel, por exemplo, como é que conheceu o António? Se lembra da primeira vez que conheceu o António? Sim, ora bem, isso agora é uma retrospectiva histórica, não é? E, portanto, o professor Barbedo, ou António, como queiramos referir, ele foi meu professor em 1975. Nessa altura ele tinha vindo do serviço militar, esteve em Timor, e portanto eu por outro lado também vinha de qualquer coisa nova, não é? A Revolução de 74, 25 de Abril, que deixou assim, digamos, algumas marcas necessariamente sobre como é que nós nos comportamos, com as liberdades que subitamente estão disponíveis. Pronto, mas para fazer para não ir tão longe, portanto já conheço o professor Barbedo há imensos anos. Se tivesse que selecionar algumas coisas em que colaboramos, em que trabalhamos em conjunto, eu teria que vir para tempos mais recentes. E eu entrei na FEUP em 1987, portanto passámos a estar mais próximos, e colaborações mais recentes são colaborações em que estivemos em unidades curriculares comuns. Era capaz de referir aqui algumas dessas unidades curriculares importantes e que refletem, de certa forma, até digamos, a dinâmica do professor Barbedo, a forma de pensar inovadora que ele tem. E, portanto, o que é que eu referiria? Eu estou-me a lembrar da unidade curricular Introdução aos Processos de Fabrico e Desenvolvimento de Produto, que foi criada a partir de uma remodelação do plano de estudos em 2006, 2007. Houve depois uma sequência dessa unidade curricular com outra reformulação dos planos de estudos, que no fundo é continuidade desta, que é uma unidade curricular do primeiro ano, e que é a Introdução à Engenharia Mecânica. Em 2013, 2014, em que o professor Barbedo, entretanto, já se tinha aposentado, mas continuou a prestar colaboração. E há também uma unidade curricular que eu referiria, importante, designada em inglês de Global Engineering, que é uma unidade curricular muito inovadora. Estamos em 2012, 2013, o professor Barbedo é um dos responsáveis da unidade curricular, em colaboração com um colega dos Estados Unidos, da Universidade de Maryland, que estava cá em Portugal e no Porto, na FEUP, através de uma bolsa Fulbright, e que foi um desafio, foi uma aventura, porque estar a dar aulas em simultâneo, através de videoconferência, em 2012, era necessariamente um desafio em que não sabíamos se as coisas iriam funcionar e tínhamos que interagir
entre estudantes, fazer trabalhos conjuntos, etc. E desde essa altura até aos dias de hoje tem funcionado e deve destacar-se esta unidade curricular, em que o professor Barbedo é a primeira pessoa que está envolvida. Foi um elemento fundamental para que o rumo da unidade curricular fosse aquele que tem sido. E eu não sei quanto tempo é que posso falar, mas era capaz também de falar um bocadinho como preâmbulo à rede dos novos paradigmas da educação. Eu penso que será bom também referir a dinâmica do professor Barbedo nestas atividades com quem eu partilhei, enfim. E gostava de referir que por exemplo, estas unidades curriculares do primeiro ano, estamos em 2006, 2007, não é? Digamos, há toda uma série de novas formas de fazer as coisas que o professor Barbedo introduziu. Digamos, a forma como a unidade curricular vai decorrer. O nome dela tem a ver com tecnologia, introdução aos processos de fabrico, desenvolvimento de produto, mas a parte da tecnologia fica nas aulas práticas. Nas aulas teóricas há toda uma série de temáticas que são inovadoras e desafiantes para os estudantes. Estamos a falar nessa altura, falar de questões climáticas e de sustentabilidade. Eu acho que não se falava muito. Para mim estava a ser algo de novo, e o professor Barbedo introduz essas questões sobre ética, sobre corrupção, o convite de pessoas que sabem sobre estes assuntos e serem convidados para as aulas de primeiro ano, questões de como deverá ser a formação do engenheiro para o século XXI, portanto já estamos no século XXI nessa altura, visitas de estudo de estudantes para áreas de desporto, para áreas da física, das ciências dos materiais, visitas a empresas, a procura de trabalho em grupo, a preocupação com comunicação, com desenvolvimento de aptidões de comunicação oral e escrita, enfim, temas de trabalhos dados aos estudantes em que se fala da história, em que se fala de política, para além da tecnologia. Enfim, eu penso que isto tudo são coisas que eu realçaria, digamos, desta colaboração com o professor Barbedo. E portanto, em 2013, 25 de fevereiro, teve a apresentação, mas isso não significou uma menor atividade do professor Barbedo. Portanto, a continuação, uma continuação de uma grande dinâmica, de manter iniciativas que já tinha tido e procurar novas iniciativas. Eu não sei até se me é permitido, enfim, colocar desde já uma questão ao professor Barbedo. Sim, esteja à vontade. E, portanto, isto deixa-me, esta manutenção, depois da apresentação e depois de ver, portanto, antes compreenderia melhor, digamos, esta dinâmica, estas iniciativas, mas depois da apresentação, ainda manter e talvez ter uma maior dinâmica ainda com iniciativas, eu deixo-me curioso e tentar perceber, eu não sei se já fiz esta pergunta, mas o que é que move o professor Barbedo com esta dinâmica constante, com este espírito de intervenção e por outro lado, como explicar? Portanto, eu acho que gostaria também de compreender um bocadinho, um pouco esta vocação. Quais as origens? Será que há modelos de referência que teve para ter este espírito? Abel, eu tenho muito gosto em tentar responder a essa sua questão. Deixe-me só acrescentar 2 ou 3 coisas de precisão em relação ao que falou antes. Relativamente às questões ambientais, quando eu fui presidente do departamento
em 1985-86, eu tentei criar uma unidade curricular sobre segurança, saúde e sustentabilidade. Nessa altura, o departamento teria uns 20 doutorados. O Conselho Científico do Doutoramento, no Conselho Científico do Doutoramento, onde eu apresentei a ideia, não tive um único apoio. Nenhum colega achava que isso era importante. E houve mesmo quem dissesse, bem, quando vier a legislação, a gente pensa nisso. O que me parece uma coisa absolutamente imprópria de um engenheiro. Ainda por cima, um engenheiro de doutorado e professor universitário. Mas o certo é que eu não consegui fazer isso. Não quer dizer que não tenha feito em várias unidades curriculares, mas sem uma unidade curricular onde pudesse, isso fosse tratado sistematicamente. Portanto, eu, noutras unidades curriculares, nomeadamente introdução à engenharia mecânica e, como disse o Abel, até nos processos tecnológicos, que era uma unidade do primeiro ano, eu alertava para esses problemas. Relativamente à ética, uma das pessoas que convidei muitas vezes foi o Paulo Moraes, que foi um dos homens que criou em Portugal exatamente um grupo de trabalho, uma organização para lutar pela ética contra a corrupção, e teve muitos problemas por causa disso. Relativamente ao Global Engineering, que o Abel tem continuado com muito sucesso, foi de facto uma experiência giríssima, porque nós estávamos a dar simultaneamente aulas a estudantes nos Estados Unidos e na Faculdade de Engenharia no Porto. E os trabalhos de grupo eram de grupos mistos, como eu sempre gostei de fazer, nomeadamente quando lancei os projetos liderados por estudantes, em que a primeira característica dos grupos de trabalho era terem pessoas com formações diferentes, com idades diferentes, não haver homogeneidade, heterogeneidade, a diversidade é uma riqueza. Posto isto, o porquê da dinâmica e deste tipo de dinâmica? Eu devo isso imenso ao meu pai. Meu pai é engenheiro civil formado na Academia Militar, ao contrário do que acontecia na Faculdade de Engenharia, ele teve lições de filosofia grega, que era uma coisa importante, considerada importante pelos militares, porque a filosofia grega é muito no sentido de desenvolver a autonomia, a crítica, a capacidade de relação entre as pessoas, inclusive através da música, do teatro e de outras formas de comunicação e de expressão, que o meu pai e o pai dos meus 6 irmãos, nós éramos 7, realmente cultivou sempre e adorava as refeições, pôr-nos questões e discutir com elas. Lembro até de, por exemplo, discutir sobre questões de o que é uma profissão própria para homens e outra para mulheres, se a engenharia era própria para mulheres ou não. E um dos meus irmãos disse que achava que era mais para homens, e o meu pai perguntou se andar com trouxas à cabeça como lavadeira ou com cestas de peixe a vender à porta, como faziam as peixeiras, seria um trabalho mais apropriado para mulheres, de facto, ou seria melhor para homens, geralmente com mais capacidade física para transportar carga. Depois, o nosso pai tinha uma característica, que sempre que a gente imaginava fazer alguma coisa, por mais difícil que fosse, ele ajudava-nos. Nós fizemos um barco de recreio, quando eu tinha 11 anos, era muito enfesadinho, porque tinha tido tuberculose quando era miúdo, e ajudei pouco os meus irmãos. Mas o prazer de ajudar os meus irmãos mais velhos
a fazer esse barco de recreio. E o prazer que depois tivemos todos, nós e os meus pais, a andar nesse barco de recreio feito por nós. Realmente, nós tínhamos dois problemas. Precisávamos ter espaço para fazer um barco de recreio que tinha cerca de 2,80 m de comprido. E precisávamos ter alguém que nos ensinasse a dobrar tábuas, que era uma coisa que nós não sabíamos fazer. E meu pai arranjou quem nos deixasse trabalhar na sua oficina e que nos ensinasse a dobrar tábuas. Em vez de estar com aqueles problemas que todos os pais têm, geralmente, isso é muito complicado, ainda podes-te magoar, ou sujar, ou não sei o quê, não sei o que mais. Não, se nós temos, a imaginação nos puxa para isso. Ele achava que isso era muito bom, nós sermos capazes de construir um barco de recreio e depois utilizar para o nosso prazer e dos amigos, etc, etc. E foi assim, ele fez muitas coisas. Eu aprendi a soldar eletrogénico com 14 ou 15 anos e fiz a minha mesa de trabalho com perfis de ferro soldados, depois com tampo de madeira e com um candeeiro articulado, essa tralha toda, tudo concebido por mim, tudo feito por mim, com a ajuda dos meus irmãos. Nós gostávamos muito de trabalhar uns com os outros, ajudávamos uns aos outros, e realmente isso foi, por um lado, uma grande abertura de espírito e, por outro, também o desenvolvimento da capacidade de concretização. Não interessa só ter capacidades intelectuais, mas depois de as utilizar de modo a resultar disso alguma coisa de útil e alguma coisa de interessante. E isso habituámos todos e graças a isso eu procurei sempre pensar não só em ideias interessantes, mas como vamos concretizá-las. Era assim nas coisas materiais, mas era assim também nas coisas mais, por exemplo, políticas. O meu pai era democrata, lembro-me do entusiasmo com que ele ouviu o Humberto Delgado dizer que se fosse eleito, a primeira coisa que fazia a Salazar era demiti-lo. Eu também achava que meu pai tinha toda a razão e fiquei podre quando vi que a Igreja, porque era confortável ter uma PIDE a protegê-la e um Estado Novo a protegê-la, começou a criticar Humberto Delgado porque não era um bom católico e mais não sei o que mais. Foi a altura quando eu saí da Igreja que assim, eu pensei, uma Igreja assim não me interessa para nada. Então, está interessado em manter uma ditadura que não respeita os direitos humanos, etc, etc. E depois a questão da guerra nas colónias, da guerra colonial, e relativamente ao qual eu tomei posição pública, nessa altura novamente como católico, mas já como católico progressista, porque entretanto começou a haver colegas meus e amigos que começaram a abrir-se para a política e a lutar contra a ditadura, contra o controle da imprensa, pela censura e contra a guerra colonial. E eu aí voltei à Igreja, porque afinal a Igreja não era só a ditadura e o Estado Novo. Portanto, isso acho que tem muito que ver. Depois acontece que as circunstâncias também me levaram. Eu fui para Timor, porque um mês antes do 25 de Abril eu era politicamente suspeito e estive para ir para capitão de infantaria, embora já fosse doutorado em engenharia mecânica, embora já fosse pai de 2 filhos e já tinha uma certa idade e tinha um físico fraquíssimo para oficial de infantaria. Mas, por politicamente suspeito, colocaram-me nessa especialidade. Um amigo percebeu-se que eu tinha sido colocado nessa especialidade por ser politicamente suspeito e disse-me, ou arranjas aí alguém que consiga manobrar por trás, ou estás lixado, vais para capitão de infantaria, depois colocam-te num dos sítios piores de guerra, a ver se nunca mais chateias o Estado Novo. E de facto o professor Vasco Sá tinha um amigo coronel que estava no serviço de mobilização e ele meteu-se pernas ao caminho,
não me conseguiu pôr na especialidade de engenharia mecânica, que seria a que me deveria ser atribuída por ser doutorado nessa área, mas meteu-me numa especialidade que dava mobilização, e por isso eu fui para Timor, mas era nos serviços técnicos relacionados com os automóveis, as viaturas de transporte. Portanto, eu acho que o meu pai tem uma influência enormíssima nisso. Quer nisto de ter pensamento autónomo, crítico, e de capacidade de decisão e de concretização de projetos, sejam políticos, ou sejam de fazer mobília, ou barcos, ou um rádio que andei a fazer com o meu irmão mais velho, e outras aventuras desse género. Não sei se... mas estava eu a dizer que ainda por cima, em Timor, quando fui para Timor, eu era o único doutorado que lá havia. E quando o governador pensou em descolonizar, fazer um primeiro trabalho de descolonização do ensino, convidou-me para pertencer a uma equipa de 4 pessoas, 2 timorenses e 2 portugueses, para definir um programa de descolonização, de reestruturação do ensino em Timor. E aí tive contactos com imensos professores e alguns estudantes também timorenses, e foi uma aventura maravilhosa em que aprendi imenso. Admito que também alguns têm aprendido comigo, mas houve uma partilha enorme, toda a gente aprendia com toda a gente. E o desenvolvimento da crítica do sistema que vigorava em Timor, que era francamente um sistema educativo colonial, realmente foi uma aventura maravilhosa. Tudo isso faz com que também eu me preocupasse com inovações na educação, enquanto estava na Faculdade de Engenharia, como professor, e depois, para além disso, já depois da minha jubilação, por limite de idade, continuei a ocupar-me principalmente nisso, porque eu achava que a engenharia era para mudar o mundo, mas que a educação ainda era mais importante, e as duas juntas, então, ainda mais importante seriam. Daí também, no livro em que os dois trabalhamos em conjunto, com mais 46 pessoas, colegas, livro de Introdução à Engenharia Mecânica, havia um capítulo sobre a evolução dos modelos educativos e a formação de engenheiros cidadãos para o mundo. Um capítulo que muita gente achou esquisito. Como é que num livro de Introdução à Engenharia Mecânica há um capítulo dedicado à educação? Eu considerava isso absolutamente imprescindível. Sem educação, o que é a engenharia? Enfim, Abel, suponho que respondi. Sim, foi bastante abrangente. Obrigado pela pergunta. Aliás, encaixa-se muito bem com a rede para o desenvolvimento de novos paradigmas da educação, que é o tema, não é? Exatamente. Sim. E por falar na rede de novos paradigmas da educação, tudo começou, entre aspas, quando o António foi a uma das aulas do Abel, nomeadamente Introdução à Engenharia Mecânica, e fez uma pergunta. Não sei se o António quer repetir a pergunta. Eu posso repeti-la, o Abel também sabe. Foram 2 sessões. Uma delas em que se falou muito de que é isso ser engenheiro do Renascimento do século XXI. Engenheiros que têm responsabilidade política e têm a responsabilidade de informar e ajudar os políticos a tomar decisões informadas, nomeadamente na questão ambiental, que tem muito que ver com a engenharia mecânica. Os grandes poluidores, muitas vezes, são os motores. Não são só, mas são muito. O parque automóvel produz CO2, que é uma coisa por demais.
maneira que um engenheiro mecânico não pensasse nisso, que raio de engenheiro era? Engenheiro para quê? Se despreza isso que é tão importante para toda a gente, será engenheiro mecânico? E aí, como em todo o resto, o fator mais importante não é a legislação, nem a fiscalização, nem as penas, é a educação. Portanto, essas coisas têm que se aprender. A educação tem que servir para desenvolver essa atenção à realidade e atenção a todas as pessoas, aos pobres e aos ricos, e a todos os humanos que precisam de respirar ar limpo, e, portanto, tudo isso estava muito mais interligado do que muitas pessoas pensavam. Eu sempre fiz essa ligação e considerei que as duas coisas estavam extremamente, uma sem a outra não funcionava, era incompleta e não produzia o bem que uma boa engenharia poderia produzir para o ambiente e para a humanidade. Se me é permitido, eu só complementava referindo que, aliás, antes das aulas, os estudantes eram confrontados com umas perguntas que os obrigavam a pensar, estudantes de primeiro ano, não é? Como sejam, tinham que responder a perguntas deste tipo. Como pensa que será o mundo em 10 anos, 20 anos e 30 anos? E qual pensa ser o seu contributo para um mundo melhor? Portanto, eu penso que os estudantes já iam preparados para que as coisas fossem diferentes, que a aula fosse diferente. Na introdução primeiro chamava-se introdução, não, chamava-se... Aos processos de fabrico, não é? Processos de fabrico e... Desenvolvimento de produto. Sim, e depois era a introdução à engenharia mecânica. Pois, nessa unidade curricular, perguntas desse género eram frequentes. Portanto, era um desafio completo. Eu não creio que alguém tivesse pensado nisto. Assim, eu já não digo os estudantes, eu digo qualquer pessoa não é confrontada com este tipo de perguntas assim facilmente, não é? E, portanto, eles ficavam... Eles já eram desafiados para pensarem no futuro, não é? E no que é que pode ser também o seu contributo. Não é só estar ali a ver as coisas no curto prazo e pensar que é só estudar a matemática, a tecnologia, o que quer que seja. Pensar para que é que ela poderá servir. Portanto, isto é um contexto mais um contexto para, digamos, para a pergunta e para a introdução foi Rita Beco, não é? Que o Zé Pedro questionou. Sim. Eu depois, na segunda dessas aulas, eu perguntei se algum dos estudantes queria trabalhar comigo no desenvolvimento de novos paradigmas da educação. E não quis ter a resposta na aula, porque não quis ter assim uma resposta de entusiasmo imediato. De maneira que disse, se alguém quiser trabalhar comigo neste domínio, vá ter ao meu gabinete. Eu disse qual era o meu gabinete e fiquei à espera. E, entretanto, disse ao Abel que se nenhum estudante viesse ter comigo, eu não ia fazer nada nesse domínio. Porque eu achava, nessa altura, como já tinha achado em 2004, quando lancei os projetos liderados por estudantes, que a cooperação entre pessoas diferentes, e nesse caso, entre jovens de 17, 18 anos e eu que tinha 70 já feitos, aí essa diferença seria um fator de enriquecimento do trabalho. E eu, sem jovens, não teria capacidade de fazer um centésimo do que fiz e com a mesma qualidade, com os mesmos resultados. E, portanto, à partida, ou vem algum jovem ter comigo, ou então acabou. Felizmente veio. E veio uma jovem que tinha 17 anos, a idade normal de entrar na Faculdade de Engenharia, que era, além de ser extremamente inteligente, era uma pessoa com um espírito muito aberto,
com muitas preocupações humanas, sociais, etc., que era extremamente simpática e que, além disso, ouvia muito bem. Ela falava muito bem, mas também ouvia muito bem. E com isso teve um papel importantíssimo na criação e desenvolvimento da rede para o desenvolvimento de novos paradigmas da educação, que depois, mais tarde, em 2019, se transformou em Arte Mundo. Sim, e o Rede para os Paradigmas da Educação, que mais tarde se transformou na Arte Mundo, tinha vários paradigmas que propunha a debater, correto? Sim, bom, para já, eu já em 2004, quando lancei, apresentei ao diretor numa sessão informal, em que podia participar qualquer professor, estudante ou funcionário da faculdade, que o diretor da altura, que era o Carlos Costa, que era um homem visionário, ele organizava umas sessões de tomar café com. Então tomava-se café, umas bolachinhas, e depois a direção da faculdade apresentava problemas com que se debatia a faculdade, ou outros, e queria ouvir as opiniões. E a certa altura, a propósito das propinas e da pedagogia, eu perguntei se podia apresentar um projeto para melhorar a pedagogia, que era aquilo que mais interessava aos estudantes. E ele disse, claro, e eu apresentei. E disse logo a ideia, qual era a ideia? Grupos heterogéneos de estudantes de diferentes cursos e diferentes anos. Não sei se lhe falei logo na possibilidade de serem de outras escolas, inclusive as secundárias, mas sei que no primeiro papel escrito já apresentava isso. E as preocupações tinham muito que ver com desenvolver a capacidade de observar e analisar a realidade, desenvolver a sensibilidade e atenção aos outros e ao próprio íntimo de cada um, desenvolver pensamento autónomo e construir com outros coisas que fossem úteis para a sociedade. Isto estava já em 2004 nos projetos que começaram por chamar PESC e depois o lidera. PESC de projetar, empreender, saber, concretizar. A concretização era uma questão importante. O saber pensar era fundamental. E transformar o pensamento em realidade, e uma realidade que fosse útil, isso era fundamental. E esse espírito manteve-se depois na Arte Mundo, aliás, no Redempedu, na Rede para o Desenvolvimento de Novos Paradigmas da Educação. E, tendo em conta esta maneira de pensar e a importância de ter pessoas diferentes a trabalhar em conjunto, em um ano e pouco depois, um ano e meio depois, de ter lançado esse desafio aos estudantes do primeiro ano, houve no quadro de uma outra iniciativa que lancei na faculdade com 2 colegas meus, que foi de organizar todos os semestres um debate sobre novos paradigmas, e os novos paradigmas podiam ser sobre as coisas mais variadas. Eu lembro de um que era sobre envelhecimento e morte dignos. Outros tinham que ver, sei lá, sobre democracia. Num ano, foi em 2014, houve uma sobre... Eu estava na organização desses debates sobre novos paradigmas. Fui eu que os propus ao diretor com mais 2 colegas. E desse ano foi exatamente sobre a educação, agora não me lembro do nome exato do debate. Foi um debate com o professor Eduardo Marcelo Grilo, que tinha sido ministro da Educação e era administrador da Gulbenkian, e com o professor António Ferrari, que tinha sido vice-reitor da Universidade de Aveiro. Mas antes dessa sessão, em que essas 2 pessoas falaram, fizeram as suas apresentações,
que depois foram questionados por estudantes que se tinham preparado previamente para pôr questões aos oradores, e depois pelo público em geral. Antes disso, houve um mini seminário com 3 sessões, todas lideradas, moderadas por estudantes de vários cursos e com a participação de professores do ensino superior, do ensino básico e secundário, do ensino do primeiro ciclo e do pré-primário, com uma representante de um sindicato independente de professores e educadores, com o presidente da Confederação das Associações de Pais, com uma artista de teatro, atendendo à importância do teatro na educação, etc, etc. É um grupo extremamente heterogéneo que se enriquecia pelo trabalho em conjunto com os outros. Foi sempre o meu empenho, e com resultados excelentes. É que sair das caixas em que estávamos habituados, em que só estávamos a trabalhar os iguais e em caixas fechadas, disciplinas fechadas, era uma tristeza, era uma pobreza. A gente até conseguia aprender umas coisas, mas a utilidade dessas coisas seria a mesma nesse quadro fechado ou num quadro aberto. Eu não tinha dúvidas que era muito mais útil num quadro aberto. Além das matérias das disciplinas, aprendia-se muitas outras coisas, nomeadamente do ponto de vista humano e não só, até científico e cultural. O enriquecimento com pessoas tão diferentes era muito maior. E agora podia perguntar ao Abel se já alguma vez se participou em algumas dessas sessões e quais foram o que é que obteve dessas sessões, qual foi a sua opinião sobre? Estava eu a referir que estes debates e estes novos paradigmas, eles iniciaram-se em 2010 e digamos, foi sempre com muita... Eu estive desde sempre interessado e foi sempre interessante participar nestes debates. Não na organização, porque sobre o Beta que estava na organização. E, enfim, eu estava a tentar ver quantos debates é que foram e praticamente todos os anos tem havido este tipo de iniciativas. Na FEUP, o professor Barbelo tem estado sempre ligado a elas. Eu não sei se seria um complemento, o professor Barbelo estava a falar do professor Marcelo Grilo e António Ferrari, e já agora como complemento, o título dessa palestra e desse debate tinha a ver com debate sobre novos paradigmas da educação para o desenvolvimento humano, no caso deles, e já agora aquela outra parte destes novos paradigmas. O mini seminário. Os mini seminários tinha como título Seminário sobre Educação para o Desenvolvimento Humano, Passado, Presente e Futuro, e havia 3 painéis. Um era Educação e Deseducação de Crianças, um segundo painel era Desenvolvimento de Potencialidades e Capacitação de Crianças, Jovens e Adultos, e o terceiro painel era a Evolução dos Modelos Educativos e Perspectivas para o Futuro. Isto, aliás, estava com qualquer ligação com um dos capítulos do livro de Introdução à Engenharia Mecânica. Tem aspectos semelhantes. José Pedro, eu não sei se respondi completamente. Sim. E agora só nos resta falar sobre a criação em si da Redempdo, Rede para Novos Paradigmas. E talvez seja melhor ser eu a falar. Felizmente, o diretor da faculdade, que ainda é o mesmo que é hoje, nesta altura, portanto,
o professor João Falcão e Cunha, que foi um dos editores, comigo e com a Abel, do livro de Introdução à Engenharia Mecânica, que fizemos nós três e mais 45 pessoas. Ele interessou-se muito por estas iniciativas e deu todo o seu apoio à criação dessa rede para o desenvolvimento de novos paradigmas da educação. E a rede foi criada no âmbito da FEUP e com o patrocínio da direção. E foi em 2015, em dezembro de 2015, que foi assinado um memorando de entendimento para a criação dessa rede para o desenvolvimento de novos paradigmas da educação. Na altura não foi criada como associação. Ser associação teria vantagens, mas teria inconveniente. Se fosse uma associação autónoma, a direção da faculdade não podia apoiar financeiramente. E assim pôde, e de facto esse apoio não era um apoio muito grande, mas era um apoio suficiente para organizar algumas conferências e debates, quer na Faculdade de Engenharia do Porto, quer noutros sítios, quer para deslocações a conferências, convites a pessoas, etc, etc. Portanto, foi um apoio importantíssimo, que agora já não é o mesmo, porque já é uma associação. No entanto, a sede da Dartmundo está a funcionar na Faculdade de Engenharia, onde temos todo o apoio e somos muito bem acolhidos, e eu diria mesmo que somos tratados de uma forma muito carinhosa, um apoio que realmente é extremamente agradável. É extremamente agradável sentir que isso acontece na Faculdade de Engenharia, que teoricamente nem sequer é uma faculdade de educação, mas que obviamente que é, porque todas as faculdades são de educação, mas não é especializada nesse domínio. Exatamente. Uma das primeiras iniciativas, tirando esta na Faculdade de Engenharia em 2014, em 2016 eu resolvi testar como é que seria recebido uma organização liderada por um engenheiro mecânico especialista em tecnologias da fundição num Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que era o mais prestigiado, talvez, do país. E, curiosamente, quando eu fui lá falar na hipótese de organizar lá um seminário, o presidente da direção do Instituto de Educação, que era o professor João Pedro da Ponte, reagiu muito bem. Estranhou algumas coisas. Nós fizemos uma iniciativa com cerca de 60 ou 70 oradores, uns em sessões plenárias, outros em sessões paralelas, salvo erro em 9 ou 10 salas em simultâneo, porque era de facto muita gente a falar. Depois, a maior parte das intervenções eram de 5 minutos. E a direção do Instituto de Educação não estava habituada a isso e achou que não ia funcionar. O que é que eu de certeza que ia descarrilar. No fim do primeiro dia desse seminário, a vice-diretora, uma vez que o diretor não estava presente, estava hospitalizado, teve que ser hospitalizado, teve uma cirurgia, ela a certa altura pediu-me um programa, que eu tinha um programa detalhado ao minuto. Já tínhamos tido as sessões da tarde, estávamos na sessão da noite. E ela pega no horário, ao minuto, e vira-se para mim: Sr. Barbeiro, estamos atrasados 1 minuto. Mas depois ela até me pediu, disse: os funcionários, por causa dos transportes, até gostariam de sair uns minutos mais cedo. Eu consegui terminar antes da hora prevista para terminar essa sessão da noite. E realmente tudo funcionou muito bem, porque as pessoas estavam mentalizadas à partida para isso. E realmente
quando as pessoas experimentavam comunicações de 5 minutos, percebiam como era bom não ter pessoas a falarem só para se ouvirem, falavam naquilo que consideravam mais importante, sintetizavam o que era importante e não estavam ali, pura e simplesmente, a gastar tempo e ouvir-se a si próprios. Correu tudo muitíssimo bem, foi uma experiência maravilhosa. E eu, por acaso, já conhecia a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, que era a designação anterior, no final dos anos 90, porque eu organizei lá 2 ações de formação para a democracia para jovens timorenses. Como eles viviam quase todos na região de Lisboa, eu organizei em 2 anos letivos, de 15 em 15 dias, um dia inteiro, um sábado inteiro, de formação para a democracia, com coisas sobre Timor, sobre política, etc., com produção todas as semanas de um pequeno jornal pelos participantes e outras coisas desse género. E tínhamos com programas de rádio, no fim de cada sessão havia um programa de rádio sobre a sessão e havia um jornal sobre a sessão. Porque os meios de comunicação social são fundamentais na democracia. E, portanto, uma educação para a democracia sem isso, enfim, depois também tínhamos pessoas que foram convidadas, como, por exemplo, o Dr. Mário Soares, para falar sobre democracia e democracias. E outros sobre a saúde em Timor. Lembro-se uma médica de saúde pública que trabalhou em Timor e que, aliás, que participou também na formação de professores em 75, que também falou sobre a saúde pública em Timor, sobre a alimentação, etc. Portanto, eram sessões em que havia vários grupos de trabalho, que trabalhavam nessas áreas todas, e todos os grupos diziam alguma coisa sobre o trabalho que tinha sido feito no seu grupo, e depois havia esses órgãos de comunicação social que todos os 15 dias se manifestavam a dar notícias do que se tinha feito, etc. Portanto, eu aí conhecia essa faculdade, o diretor anterior, agora não me lembro o nome dele, tenho pena porque era uma pessoa absolutamente encantadora. Recebemos tão bem, também nós sentíamos muitíssimo bem recebidos e bem tratados nessa Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. Depois tivemos uma outra iniciativa importante na Faculdade, na Escola Superior de Educação do Porto, no Politécnico do Porto, em 2018, também com muitos participantes e muitas intervenções curtas, com muitas sessões paralelas também, e isso aí já não me lembro exatamente do nome, devo ter aqui em qualquer lado, mas agora não estou a lembrar. E que foi uma sessão interessantíssima. Uma das oradoras, eu diria mesmo, a oradora mais aplaudida, era uma jovem do 12º ano. Mais uma vez, eu gostava de trabalhar com os jovens. Portanto, trabalhava com os professores mais séniores, com o diretor do Politécnico, que nos recebeu muitíssimo bem, com o diretor se chamava diretor do Politécnico, se chamava era presidente do Politécnico. O diretor da Escola Superior de Educação do Porto. E realmente foi uma iniciativa muito participada e muito enriquecedora. Também com abordagem de muitos temas, inclusive também o tema de ler o mundo. Como é que se pode aprender a ler o mundo e a transformá-lo? Já era um dos temas importantes nesse seminário. Exatamente. E só mesmo para terminar, a rede para os nossos paradigmas de educação, depois deu lugar à Arte Mundo. Sim. Com, posso dizer, uma grande diferença. Correto? Sim, então diga lá qual é a diferença. Agora
Isso já é Agora as contigo. perguntas são para mim. A grande diferença é que, primeiramente, a rede era informal e passou-se a ser uma rede formal e Sim, criámos grupos de trabalho para debater os que nós achamos de grandes paradigmas sim, da educação. sim, Atualmente se não estou em erro, 11, correto? sim, sim, São sim. 11, são 11 que os ouvintes poderão, ao longo do tempo, ir sabendo sobre o progresso dos grupos, porque os podcasts também irão refletir um bocado sobre os grupos de trabalho. E outra grande diferença é que tornou-se uma associação e, portanto, tornou-se um bocadinho mais formal. O que permite, no dia em que nós conseguirmos ter dinâmica para isso, ter outras fontes de financiamento que a Faculdade de Engenharia não teria possibilidade. Neste momento não estamos, financeiramente não estamos melhor, até estamos pior, mas a perspectiva de podermos mudar e começar a ter uma participação grande de muita gente e a partir daí ter também meios financeiros para desenvolver mais atividade, também irá acontecendo. Exatamente. Portanto, Okay. vamos passar agora à rúbrica de recomendações. Gostaria de começar com a recomendação do Abel. No tema. Muito bem, eu penso que se quisermos manter esta visão muito ampla que o professor Barbeto tem, eu penso que há um autor que é um historiador israelita, Yuval Harari, que nos dá uma visão assim muito ampla sobre as coisas, incorporando a história, incorporando a humanidade e penso que, digamos, a visão que ele tem, eu acho que merece ser escutada, merece ser lida, ser ouvida. E há uma série, há uns quantos livros que nos dão uma visão bastante ampla sobre novamente sobre a história e sobre a humanidade. Homo Deus, Sapiens, A Brief History of Humankind, 21 Lessons for 21st Century, são alguns dos livros que são conhecidos. E, portanto, se trata de uma recomendação, eu deixaria esta recomendação de leitura. Há muitos vídeos com entrevistas com ele, que também podem ser interessantes e que nos dão assim, uma visão bastante ampla sobre o mundo e sobre aquilo que interessa conhecer. Sim, exatamente. E é uma ótima recomendação. E o António, tem alguma recomendação? Tenho, sim, senhor. É também um livro. É o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. O livro de Paulo Freire foi publicado, pelo menos em Portugal, pouco antes de eu ir para Timor. Deve ter sido publicado em 1974 ou por aí. Eu fui para Timor em finais de 1974. E quando eu li o livro do Paulo Freire, eu fiquei impressionado, porque o Paulo Freire era o primeiro pedagogo que baseava a sua pedagogia no amor e na libertação dos oprimidos e dos opressores pelos próprios oprimidos. Libertam-se uns aos outros quando deixa de haver opressão. Porque a opressão é muito má para os oprimidos, mas também não é nada boa para os opressores. E eu, quando li o livro, eu resolvi levá-lo para Timor. Não sei se já o tinha lido todo. Foi, se não foi o único, foi um dos quase únicos livros que eu levei para Timor. E, passados uns meses, fui convidado com a minha mulher, a mãe dos meus filhos, que é professora de matemática, é uma excelente professora de matemática, e com dois timorenses, um psicólogo
e uma professora do ensino primário, que era um núcleo duro da equipa para a definição do novo modelo educativo na fase de transição entre Timor português e Timor descolonizado e independente, que se estava a preparar. Depois, a Comissão também tinha os representantes das três principais forças políticas, da Fretilin, da UDT e da APODET. E depois, quando se transformou, quando foi aprovado o projeto, passado 3 meses e pouco, pela Comissão de Descolonização de Timor e pelo governador, depois deu-se início à sua concretização e criou-se uma comissão muito mais lata e com muito mais timorenses para tratar da mudança efetiva do sistema educativo em Timor. E nessa altura, eu não fui a única pessoa a levar um livro do Paulo Freire para Timor. Vários elementos da Fretilin também levaram. E soube depois que na montanha, durante o tempo da resistência, a alfabetização fazia-se com base no modelo de Paulo Freire, na pedagogia do oprimido. E isso acho que foi um fator importante na própria qualidade da resistência à ocupação indonésia, para não dizer a ocupação americana, inglesa, australiana e neozelandesa com soldados indonésios. Muito bem, Paulo Freire, acho que todos conhecemos, e damos por fim à rubrica de recomendações. Muito obrigado a todos os ouvintes por terem chegado até aqui. Se quiserem saber mais sobre a Dartmundo, podem sempre visitar o nosso site, que vai estar na descrição. A Dartmundo é uma associação sem fins lucrativos, e se quiserem ajudar de forma gratuita, podem sempre subscrever o canal, dar um like e compartilhar. Ativem o sininho para receberem uma notificação sempre que sair um novo episódio. Podem sempre seguir nas nossas redes sociais. E não se esqueçam, até um dia.